Muito bem, meus irmãos. Eu fico muito contente em ser membro de uma igreja que se importa com o trabalho de portas abertas. Eu fico muito contente com isso. Hoje, nós temos, não é só a nossa igreja não, tá? Nós temos no Brasil várias igrejas que, infelizmente, acho que não é a maioria, né? É bom que se fossem todas. Mas várias igrejas estão nesse momento, ou talvez fizeram de manhã, no horário de culto, né? Fazendo essa mesma programação do DIP, o Dia da Igreja Perseguida. Sobre uma coisa que nós precisamos também é de uma pessoa que queira ser o representante de portas abertas da igreja. É simples, você faz uma inscrição, né? Pode conversar comigo, com portas abertas ali, e toda vez você recebe um material, se precisar fazer uma programação dessa, né? Eles passam material para você, a Portas Abertas é muito cuidadosa com isso, né? Não é todo mundo que... Não, porque eles têm um cuidado, certo? E precisa ter. E como o Rafael fazia, né? Aí você faz, e você não precisa ser alguém que tenha o dom de falar, não. Você representa, e você tem uma equipe, né? Você prepara, olha, precisamos fazer uma programação de portas abertas, Dia da Igreja Perseguida. Aí monta a equipe trabalha e faz. Mas precisa ter uma pessoa para fazer isso. Porque eu estou como representante agora. Mas, irmão, para mim é muita coisa, né? Nessa idade, jogar no gol, jogar na defesa, né? Então eu preciso de gente que faça isso. Eu estou fazendo porque eu fazia antigamente. Antigamente eu fazia tudo isso, né? Eu preciso de alguém que represente e que faça esse trabalho, tá bom? Por exemplo, o boletim de portas abertas. Nós temos ainda, né, às vezes vai aquele boletim que vai pelo WhatsApp lá, diariamente, não tem? Mas ele tem um probleminha, às vezes, a pessoa não sabe, às vezes, lidar com ele, a parte de baixo fica apagadinha, né, porque tem alguma coisa escrita ali. Se você souber ligar, você clica naquela partezinha e fica mais claro tudo. As pessoas já não sabem. Tem gente querendo a revista e não sabe como fazer para ter a revista, né? Hoje é tudo assim digital, não é isso? Você vai ter que ir no QR Code lá e você pede a revista, faz a assinatura. Então, nós precisamos de uma pessoa assim, para ajudar nisso. Seria bom se todos os irmãos assinassem a revista, ou cada casa, cada família que assinasse uma revista. A revista de Portas Abertas você tem informação, é mensal, e você dá uma oferta de R$30 no ano, oferta anual. E você recebe a revista em casa, a revista Portas Abertas, com várias informações, pedidos de oração. Então, seria interessante, irmãos, que R$30 acho que não vai deixar a gente pobre, vai? Eu assino a revista, né? Eu assino a revista. E, às vezes, eles na revista vem ali um boletinho para quem quiser, sempre é um boleto de oferta mensal, eles falam para que é aquela oferta, às vezes é para um país, é para outra, para aquela situação. Eles mostram ali, mas a pessoa não é obrigada, não. Se ele quiser, ele pega o boleto e deixa de lado. Ele já só lê a revista e ora, né? Mas é interessante, irmão, nós sermos... A igreja aqui, mensalmente, ela envia uma oferta para a Missão Portas Abertas. É uma oferta pequenininha ainda, né? É o que se pode dar por enquanto, R$200 por mês. E essa oferta vai dentro da oferta geral de missões. A igreja oferta mensalmente para missões, além de Portas Abertas outras, né? Destinos, 20% do que entra para a igreja. Isso é importante. Se você é uma pessoa que oferta para a igreja, né? R$50, você fique sabendo que R$10 vai para missões. Se você oferta 100, R$20 vai para missões, e assim por diante. Se você oferta 200, R$40 é para missões, né? Queira a Deus que um dia a gente possa ter condições de dar 30% para missões, quem sabe 40%, né? Queira a Deus, porque, como diziam os antigos, e não ouvi mais falar isso, mas tem um pastor que eu lembro que falava muito isso, é o pastor da Igreja Batista de Santo André, né, que já faleceu. A missões está no coração de Deus. Viu, irmão? É verdade. Os irmãos aqui, todos nós, eu e vocês, somos fruto da obra missionária. Vocês sabiam disso? Pessoas lá
Porque os batistas vieram, não é só o batismo evangélico, vieram evangélicos da Inglaterra, da Europa, da Suécia, vieram dos Estados Unidos, do Canadá, de outros países vieram para o Brasil, com ofertas dos povos daqueles países, daquelas igrejas. E havia igrejas, não eram igrejas grandes, eram igrejas pequenas, gente trabalhadora como vocês, que ofertavam para missões para ter os missionários aqui no Brasil. Né? E hoje, quanta gente, né? Quanta gente, né? Que se converteu, quantas igrejas, fruto da obra missionária. Tá? Então, é muito importante quando a igreja tem essa visão missionária, uma visão no coração, que missões é muito importante, mais do que a gente pensa. Deus amou o mundo. E Ele disse que é para a gente ir para todas as nações. Então é bom participar da igreja, né? Sabendo que a igreja é uma igreja que se incomoda com portas abertas, com a igreja perseguida, e queira Deus que esse amor, essa paixão, ela nos envolva muito mais, ela cresça em nós, a paixão por missões, evangelização aqui e nas nações. A gente não pode ir, né? Talvez vá algum missionário, a Vânia já foi, lembra? A Vânia foi missionária daqui, né? Que a igreja enviou, mas a gente não pode ir, a gente pode enviar, né, alguém, ou pode orar por alguém que está lá. Tá bom? É assim. Beber minha aguinha aqui e passar a palavra para os irmãos. Eu quero ler com vocês aqui texto de Gênesis 28, vou ler do versículo 10 em diante. O tema da mensagem é a presença viva. A presença viva. Aliás, o que mantém esses irmãos lá na África, na Ásia, na África a situação é pior ainda. Olha, a África tem muitos cristãos, tem muita gente se convertendo na África, muita gente. Tá? Mas tem uma perseguição pesada na Nigéria, no Sudão, no Congo, pesada, uma coisa que não dá nem para a gente mostrar às vezes aqui. Tá? Coisa horrível, tá? Uma violência horrível, mas está crescendo. Mas é por causa da presença, entende? A presença viva de Cristo no coração daqueles irmãos, em suas reuniões, lhes dá essa coragem, né? Lhes dá essa fé, essa perseverança. Aqueles que estão na prisão também. Lembro num chinês que aconteceu uma vez em Portas Abertas, o senhorzinho tinha sido preso por muitos anos, aí conheceu da prisão, né? Ele voltou a pregar o evangelho novamente, mesmo ameaçado de ir para a prisão. Interessante, né? O que faz isso? É a presença viva do Senhor na vida do cristão. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Olha só, teve um sonho, aqui começa. Deus deu o sonho para ele. Vou abrir um parênteses. Vocês sabiam que eu já falei isso aqui, mas talvez alguém não ouviu ainda, que tem muito muçulmano se convertendo porque tem sonhado com Jesus? Vocês sabiam disso? Muitos muçulmanos estão se convertendo porque têm sonhado com Jesus. Inclusive, uma vez eu li um relato de um que no sonho Jesus mandava ele ler a Bíblia. Ele foi procurar uma Bíblia para ler e se converteu. Mas vamos lá. Deus também fala, né? Às vezes através de sonhos. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus.
E os anjos de Deus subiam e desciam por ela, por aquela escada, no sonho de Jacó. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, no sonho, tudo isso no sonho. O que Deus lhe disse? Disse assim: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você, pai, porque na verdade, né, era avô, né? Mas é a maneira de falar. Ancestral, pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Olha o que ele diz. Darei a você, Jacó, e a seus descendentes, a mesma promessa para Abraão. E a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Aqui Deus se revela a ele. Ele estava diante aqui da presença viva do Senhor e dando promessas, renovando a esperança de Jacó, fortalecendo a sua fé. E diz: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Essa promessa aqui. Todos os povos da terra tem a ver com aquilo que Jesus disse: vão e preguem o evangelho a todas as... Porque Jesus era descendente, né? Lembra de Davi, de Abraão, de Jacó? Tá? A promessa se cumpria em Cristo. Todas as nações da terra serão abençoadas, né? Continuando. Estou com você e cuidarei de você. Como é bom quando uma pessoa ouve isso da parte do Criador. Não é todo mundo que tem ouvidos para ouvir isso. Não é todo mundo que ouve isso. Estou com você e cuidarei de você. Quem já ouviu isso aqui diz amém. Poucas pessoas parece. Quantos já ouviram isso? Amém. Amém mesmo, né? É uma coisa que é bom falar amém, né? Graças a Deus. Que nós ouvimos já Deus falando conosco. Estou cuidando de você. Isso faz muita diferença. Tem a ver com a presença viva de Deus. E eu trarei de volta esta terra. Ele vai fazendo promessas. Fala da sua soberania, do seu propósito. Tinha um propósito para a vida de Abraão, de Jacó. Ele estava saindo da sua terra, mas Deus o traria de volta, porque tinha um propósito nisso. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, lembra-se, ele estava sonhando. Aí Jacó disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Até aqui apenas. Eu vou ler um outro texto. Está em Isaías capítulo 11. Esse texto eu recebi ele. É tão bom quando irmãos fazem isso uns com os outros, né? Uma irmã me mandou esse texto na sexta-feira agora. Ela mandou esse e mandou outros, né? Ela estava dizendo na sua mensagem, né? Estava orando por mim e pela minha família. Já agradeci essa irmã, que bom, né? Quando há pessoas que oram pela gente, como é bom. E ela enviou esse texto aqui para mim, entre outros. Eu estou lendo, falei para ela que eu gosto de fazer as coisas devagar, refletindo. Estou lendo os textos ainda que ela mandou, e principalmente esse eu li algumas vezes, refletindo e orando sobre essa palavra que ela mandou. Diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito
tu que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará, o 3 continua no temor do Senhor. Mas ela mandou apenas 1 e o 2. Um ramo surgirá no tronco de Jessé. Você vai ver a ligação de uma coisa com outra. Jacó, ele estava ali. Deus está em todo lugar, irmãos. Deus é onipresente. Ele está aqui, está ali fora, todo lugar. Tá? No Brasil inteiro, todo lugar, no mundo inteiro, no universo. Nem o universo pode conter o Senhor, né? Tremenda é a sua presença. Ele está em todo lugar. Mas, às vezes, as pessoas não têm olhos para ver isso. Porque só se vê com os olhos espirituais, né? Você não pode ver a Deus com esses seus olhinhos aqui, né? A presença de Deus é percebida com a nossa fé, o nosso coração, o nosso espírito. E Jacó estava ali, Deus estava presente. Aí ele mesmo fala, puxa, Deus estava aqui e eu não sabia, agora eu sei. Foi-me revelado, eu percebi agora a presença viva de Deus. A presença de Deus é sempre viva, amém? Porque Ele é um Deus vivo, mas para nós, às vezes, não é. É isso? Deus está presente e você não percebe que Deus está presente naquela situação que você está vivendo. Eu lembro eu já contei essa experiência, a gente não conta toda experiência, não gosto de ficar contando tudo que é experiência, não. Tem experiência com o Senhor, é você e Deus, mas essa eu lembro que eu contei aqui já, e já conversando com amigos sobre avivamento, alguns amigos, né, chegados, Josué, Valdinei, Jorge Henrique, outros, né? Pastor Marquinhos também. Eu contei essa experiência. Eu já contei aqui. Quando eu estava no meu quarto, ali, orando, né? Porque a gente tem que orar, né? A gente precisa tanto de oração, né? Como a gente precisa. E era no tempo até da pandemia lá. Eu orando, e ali no quarto, a janela aberta, eu gosto de às vezes olhar para o céu, assim. E de repente eu percebi, irmãos, é uma coisa muito perceptível. Eu sabia que Deus estava em todo lugar. Parecia que no quarto foi assim inundado por uma presença. Uma presença que trazia muita paz. Uma experiência, né? De dentro, coisa que você não vê. Parece que aquilo entrava assim, uma paz, parece que uma paz entrava pela janela, pelo quarto, assim, começava a envolver o quarto. É como se eu pudesse quase tocar na paz. É como se fosse assim. E eu fiquei ali só quieto, louvando a Deus. E dizendo, o Senhor está aqui. Aí, de repente, o Senhor tocou no meu coração para eu olhar, ir até a janela para onde eu olhava. E eu olhei assim, parecia que aquela presença estava em todo lugar, até o morro de Nova Sintra, que dava para ver. E é interessante que eu estava ali, não que eu fiquei surdo, nem que não tinha som, a rua, às vezes passa, né? Mas mesmo na época passava carro disso, carro daquilo, às vezes um cachorro latindo. E naquele momento, exatamente naquele momento, houve um certo silêncio, nem um cachorro estava latindo, nem um carro passou. Então foi interessante aquilo, né? Porque aí eu olhei assim, e percebi assim, havia como se fosse uma paz. Sabe? Assim, eu não sei explicar isso, não dá para explicar. E aí o Senhor falou ao meu coração, porque eu estava orando por avivamento. Ele falou, filho, avivamento, não com essas palavras, tá? Assim, avivamento é quando as pessoas percebem que a minha presença está ali. Porque eu sempre estou, foi assim que o Senhor mostrou para o meu coração, eu estou em todo lugar, mas muitos estão cegos e não veem. Num avivamento, seus olhos são abertos. E eu glorifiquei a Deus, né? E como eu creio em avivamento, eu creio que esse avivamento vai vir, eu creio de todo o meu coração, tá? Não tenho dúvidas disso, tá bom? Nessa região aqui, tenho dúvida. E é interessante essa questão. A presença manifesta, presença viva, é a presença manifesta. Deus está, mas nem sempre essa presença ela é manifesta. Ela é revelada aos nossos corações, não é isso?
Os fariseus estavam diante do mesmo Cristo que Pedro, João, Tiago estavam, mas eles não percebiam nenhuma glória naquele homem. Os olhos fechados, coração, então, nem se diz, e ouvidos também tapados, e não percebiam a presença viva de Deus em Cristo. Mas outros percebiam. A mulher samaritana percebeu. Nicodemos percebeu. E assim outros perceberam. E você, espero, um dia percebeu. Essa presença, irmãos. Mas às vezes em nossa vida cristã, nossa audição vai... Marta, cadê a Marta? Está ali? Ô Marta, você está aqui? Ah, está para lá. Deixa eu ver ela aqui. Não vou chamar você aqui na frente, não. Posso falar do ouvido? Tá. A Marta teve um problema, tadinha. Ela passou uma semana sem ouvir. Ela ficou muito triste, que não estava ouvindo no ouvido. Né? Aí eu falei, Marta, tem que ir no médico, vamos no médico. Ela não gosta de ir médico, né? Aí ela foi. Aí chegou lá, né, a mulher lá que foi cuidar do ouvido, olhou, ela tem que fazer, que é questão de cera, tem uma cera muito dura lá dentro. Né? Aí foi, daqui a pouco, ela falou, estou ouvindo. Entende? Então acontece essas coisas. Às vezes, nossos ouvidos, na vida cristã, eles começam, parece que, diminuir a audição, às vezes ficam até tapados, quase fechados, por nossa negligência espiritual. E a gente não ouve a voz do Senhor como ouvia antes. Não sei se está acontecendo com você isso. E às vezes os olhos também. Vai perdendo a visão. Eu fui no médico outro dia, lá no oculista, ele disse, agora está formando uma catarata, hein? Você vai ter que ficar esperto. Agora não dá para fazer cirurgia, por enquanto não. Mas fique esperto, né? Ele falou, a catarata diminui o grau. Aí eu tive óculos, levei e falei, com esse óculos, vou me adaptar com esse óculos. E eu fui lá e falei, não estou me adaptando com esse óculos. Falei, não, é assim mesmo, a catarata você diminuiu e você está com... Você tem o óculos, tem um óculos que você tem para perto e para longe, né? Você vai ter que ter um óculos ou para perto ou outro para longe, se você quiser. Porque se for esse aí, é assim mesmo. Tá? Longe você não vai enxergar muito bem ainda. Então tem essas coisas, né? Então a nossa visão com o tempo, a minha visão não era assim. A nossa visão com o tempo vai o quê? Diminuindo. É isso? E na vida cristã, infelizmente, não é para ser assim, Ronaldo. É para ser o contrário. Nossos ouvidos cada vez mais abertos para ouvir a voz do Senhor. E nossos olhos cada vez mais abertos para ver a glória de Deus. Mas, infelizmente, acontece ao contrário. Nossos ouvidos vão se fechando, nossos olhos vão também criando uma miopia espiritual, astigmatismo, miopia, um monte de coisa, catarata, sabe lá mais o quê? Se bobear, fica quase cego nos olhos espiritualmente. E não percebe a presença viva de Deus em sua vida, nem numa reunião que você vá, qualquer uma, nem num culto que você vá. E às vezes uma igreja inteira está, às vezes, com o coração meio cerrado, com seus ouvidos meio tapados, seus olhos meio embaçados, e aí não percebem a presença viva do Senhor. Essa presença manifesta, que faz muita diferença para o crente e para a igreja. E a palavra de Deus diz lá, vocês me buscarão e me acharão. Verão, se me buscarem de todo o coração. E aqui foi com Jacó. Falando sobre a presença viva, então, esse texto que eu li agora, um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo, tem a ver com isso sim. Aqui está falando numa profecia, é um texto messiânico acerca do Messias que haveria de vir, um texto de Isaías. Havia ali uma ameaça muito grande do Império Assírio naquela época, e aconteceu que o Império Assírio realmente invadiu lá, né, criou um problema sério para Israel. E essa nação tão pujante no tempo do rei Davi, no tempo do rei Salomão, era agora uma nação que havia perdido sua glória, sua força, está entendendo? Seu resplendor, e ela estava então como
aconteceu essa profecia, ela ficou como um tronco, era uma árvore bonita, e de repente ali foi cortada e ficou como um tronco. E aqui a promessa era que desse tronco de Jessé, que era o pai de Davi, dessa descendência de Davi, haveria o quê? Viria um broto, brotaria um renovo, viria um ramo novo. Deus restauraria aquilo que parecia que não tinha mais nenhuma esperança, aquilo que parecia morto seria restaurado, surgiria um novo, surgiria um broto novo, surgiria um ramo. Estava falando de Jesus, mas isso se aplica, como textos do Antigo Testamento são aplicados no Novo, de uma forma espiritual, um princípio que na nossa vida também, às vezes estamos quase como mortos, surdos, mudos, ou quase sem movimento, mas de repente nós percebemos a presença do Deus vivo na nossa vida, e a nossa vida é transformada, é renovada, é liberta, é restaurada, e a gente então vê que há uma esperança, há um broto novo surgindo. É disso que precisamos, meus irmãos. Frequentemente, de algo novo em nossa vida, algo novo em nosso coração, uma renovação espiritual, resultado da presença viva de Deus, uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Precisamos, como Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. E falava a respeito do Espírito Santo, porque rios de água viva fluirão do seu interior. Isso é para mim, isso é para você. Irmão, não precisa viver na sequidão espiritual, nem deve viver, seja qual for a situação que você esteja passando, mesmo que você esteja quase igual a esses irmãos lá, numa prisão, não sei, uma situação de enfermidade, seja qual for a situação, não é necessário viver assim. Você pode viver e dizer como Paulo, glória a Deus, quando ele passava por aqueles momentos terríveis. Foi pregado isso aqui. Falando em pregação, ontem eu ouvi uma pregação, irmão. Os irmãos, muitos irmãos viram, quem não viu ainda, vai lá no YouTube e vê aquela pregação do Murilo. Eu fiquei tão feliz, o Murilo, irmão, pregando aqui. Interessante que ele falou algo, ele falou, olha, aprendi muita coisa aqui. Eu não queria falar, mas tem gente ali que fica, faz um bico, como se a igreja não prestasse, e fala, irmão, a igreja é imperfeita, mas tem muita gente que aprendeu muita coisa aqui. Volta e meia o Cacá me liga, de vez em quando o Cacá me liga. O Cacá fala, pastor, tudo bem? Olha, puxa, tenho saudade aí, quanta coisa, eu dei trabalho para você, mas quanta coisa eu aprendi aí. Pois é, mas deixa para lá, isso é na mão de Deus, Ele sabe todas as coisas. O Espírito do Senhor, diz aqui, repousará sobre ele. Aqui vem a promessa, então. Agora, essa ação do Espírito Santo no homem Jesus, Deus homem, lembra? Jesus se fez homem, não é isso? Tornou-se servo. E ali, então, Jesus agia no poder do Espírito Santo, não deixou de ser Deus, mas ele não utilizava muitas vezes as suas prerrogativas de Deus. Interessante, sentia fome, sentia cansaço, não era isso? O Espírito de Deus agindo, e aqui então vai um princípio, o Espírito Santo não agiu apenas na vida de Jesus, ele age na sua vida. Assim como Jesus foi batizado nas águas, quem foi batizado nas águas aqui diz amém, levanta a mão bem alto. Jesus também foi cheio do Espírito, e você também deve estar sendo cheio do Espírito. Cheio do Espírito, uma igreja cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, repousará sobre você, já está habitando sobre você, se você já se converteu a Jesus. O Espírito repousa, ele habita, essa ideia, diz o verbo aqui, eu não entendi de hebraico, mas olhei isso para ver, essa palavra repousará no hebraico, é no sentido de ficar, permanecer ali. O Espírito Santo habita em você, o Espírito da glória, o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo que tem a vida eterna, habita em você.
e Ele então lhe dá sabedoria e entendimento, se você buscar e pedir e quiser. Sabedoria, irmão, nós precisamos tanto de sabedoria. Precisamos tanto de sabedoria, queridos, para viver esta vida aqui. Eu fiz aqui algumas anotações, rapidinho. Eu vou aqui, peguei algumas anotações, né? Procurei ali o sentido dessa palavra lá no original, né? E aqui eu vou passar para vocês essa ideia aqui que tem de sabedoria, de que quer dizer isso, né? Aqui diz assim, olha, você tem uma ideia aqui. Essa sabedoria, irmãos, a ideia dela aqui, vou ver se tem aqui, eu pegar direitinho isso aqui, tenho dois, só um pouquinho. Está aqui. Sabedoria é uma capacidade, tá, que Deus nos dá para a gente viver, para a gente discernir as coisas, tá? Algo que vem de Deus, aquilo que a Bíblia fala em Tiago, né? Que se alguém tem falta de fé, de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá, mas peça não duvidando, peça com fé e você receberá. Nós precisamos de sabedoria, irmãos. Eu preciso, cada um de nós, para viver o dia a dia, para tomar nossas decisões, tá? Essa sabedoria, esse entendimento das coisas do Senhor, isso é muito importante, sabe, para a gente discernir o que é certo, o que é errado, não só tomar decisões, discernir situações da nossa vida, discernir sobre as verdades, saber se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, se aquilo é de Deus, se aquilo não é de Deus. Nós precisamos, o Espírito Santo nos dá isso. Essa presença viva em nós nos concede sabedoria para viver. Lembra de Salomão? Quando ele foi ali governar, Deus falou com ele, olha, você pode me pedir o que você quiser, lembra disso? E eu te darei. Salomão podia pedir tudo, riqueza, podia pedir, sei lá, o que ele pediu? Sabedoria. E Deus se agradou. E Deus disse, você não vai ter só sabedoria, você vai ter a sabedoria e vai ter a riqueza. Ele pediu sabedoria para quê? Para ser um homem sábio, para todo mundo aplaudi-lo. Não, o texto, ele estava humilde ali. Diz que pediu sabedoria para fazer aquilo que Deus orientou ele a fazer, governar o povo. Irmão, você tem função, você tem propósito de Deus na sua vida. Deus tem missão para você. Quando você pede sabedoria, você está dizendo, Senhor, me dá sabedoria para viver uma vida que te agrada, viver para a tua glória, viver para o Senhor, fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, ir onde o Senhor quer que eu vá. É isso? Viver como o Senhor quer que eu viva, me dá sabedoria. E Deus se agrada e Deus te dá sabedoria. O Espírito da glória age em você. É uma oração muito importante que a gente deve fazer. Senhor, governa meu coração, governa minha mente, para a glória do Senhor. Guia-me, Senhor. O texto vai dizer o Espírito que traz conselho, essa ideia de conselho. Diz aqui, conselho, o Espírito traz conselho e poder, né? Conselho porque também é uma capacidade que o Senhor dá, né? Para que ele pudesse aconselhar o povo, né? Ele pudesse ali orientar o povo, esse conselho e essa fortaleza também, para que pudesse realizar aquilo que ele deveria fazer, que ele entendia pelo seu discernimento, pelo seu entendimento que deveria fazer, mas ele precisava fazer e precisava de capacidade, poder e força para fazer. Então, essa era a ideia, o Espírito que traz para você isso. Conselho e poder, o Espírito te dá força, o Espírito te capacita, o Espírito Santo te dá vigor para você fazer aquilo que Deus quer que você faça, irmão. Coloque-se diante de Deus e diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor, eu creio no teu poder. E a palavra vem, continuando aqui, terminando, esse Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Aqui entra essa conhecimento, essa confiança, esse conhecimento, ele não é apenas um conhecimento só intelectual, irmãos. Ele é um conhecimento espiritual,
na verdade, é uma comunhão com Deus. É um relacionamento que vai se aprofundando com Deus. Esse conhecimento de Deus, como Jesus disse, né, na oração. Lembra? A vida eterna é conhecer a Ti, ó Pai. Né? Lembra disso? Em João 17. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer Deus, o Pai, e ao Filho a quem enviaste. Vida eterna é comunhão, vida eterna é relacionamento, vida eterna é você estar envolvido pela presença viva de Deus, vida eterna é a presença viva de Deus no teu coração, vida eterna você percebe essa comunhão aqui, esse conhecimento, é quando você percebe, seus olhos estão abertos, seus ouvidos também, e você então entende, sim, eu estou sim na presença do Deus vivo, eu tenho comunhão com o Senhor, eu estou andando na presença dEle, a presença dEle me envolve, a presença dEle está em mim, e você vive esta vida, irmãos, no Senhor, movido pelo Senhor, a presença viva de Deus. Nós precisamos estar, eu vou dizer, cultivando esse relacionamento. Eu estou tocando nisso muito, mas eu creio que está fazendo bem para alguns. Tá? Você não é um evangélico apenas, você não é um protestante, você não é um religioso. Você é um homem e uma mulher que anda com Deus. Que anda com Deus dia e noite. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa, Senhor. Irmãos, nós vamos passar só um pouquinho da hora. Irmãos de casa, agora nós vamos terminar aqui para vocês, tá? Porque nós temos uma música que é num vídeo e por causa de direitos autorais a gente não pode transmitir, tá? A gente não vai transmitir, só vai ouvir a música aqui, tá bom? Então vamos, ela vai agora encerrar, né? Que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus esteja enchendo vocês, cada um de vocês, com a presença viva dEle, com o seu Espírito